Então eu decidi apoiar o Lula, realmente, porque independente eu sempre fui contra, sempre fui anti, ok, porém nessa eleição agora, nessa eleição desse momento, não tem outra saída. Eu votaria até na minha priminha de 15 anos para não ter uma pessoa no controle que estimula os outros a tratar as pessoas desse jeito. Tipo, eu nunca vi tanto desrespeito, cara. Fala, seus monogramados! Hoje, 13 de julho, é Dia Internacional do Rock, bebê. Quer dizer, internacional naquelas. Assim como o Shopping Internacional de Guarulhos e a Internacional de Limeira, trata-se de um fenômeno de internacionalidade doméstica. Uma espécie de pequi tomada de três pinos e vira-lata caramelo. Só brasileiro se importa, conhece e comenta sobre. Hoje, com certeza, você deve ter visto o rock do Silvio Santos ou o rock Balboa em algum meme. Engraçado demais, né? Pra ser sincero, o Dia Mundial do Rock é um fracasso retumbante. Como a data nunca emplacou como uma efeméride que impulsionasse o consumo entre roqueiros que ainda frequentam a galeria do rock em busca de CDs do Ronnie James Dio e camisetas do Iron Maiden que, após serem usadas 10 vezes, exalam aroma de esfirra do Habib's embaixo do braço, neste ano a data está tão esquecida quanto as bandas brasileiras que fizeram sucesso na MTV no início dos anos 2000. Ainda assim, serve como justificativa para tiozões deixarem a esposa em casa e irem para algum pub ouvir banda cover duvidosa e tomar cerveja morna nesta quarta, 3 de julho. Para nossa sorte, o rock envelheceu menos mal que a data que gostaria de celebrá-lo. Tá certo que dentro do estilo temos grandes defensores do fascismo festivo, como o Derico do Danilo Gentili, aquele vocalista do Ultraje que tem uma rola do tamanho de um saleiro e que eu esqueci o nome. Ou mesmo Digão do Raimundos, que tinha adesivo do Che Guevara na guitarra nos anos 90, mas que hoje usa as redes sociais como aquele seu vizinho dono de padaria. A existência dele no ambiente digital está concentrada em criar uma realidade paralela na qual a esquerda é uma força super poderosa controlada por gente que, curiosamente, é simpática à extrema direita, como Jeff Bezos, Elon Musk, Jack Dorsey e Mark Zuckerberg. Mas por outro lado, alguns roqueiros ainda têm vergonha na cara e senso do ridículo para não virar linha auxiliar do bolsonarismo. Essa reserva de mercado roqueira, aliada a artistas de outros gêneros, que notou o perigo que seria ter mais 4 anos não só de bolsonarismo, mas do fortalecimento do sertanejo, que é o estilo que mais lucra com um faroeste caboclo evangélico e desmatador. O apoio mais importante nesse sentido, sem sombra de dúvidas, veio de Anitta, hoje a maior estrela pop brasileira, que não pertence àquele grupo de agroboys que reúne apenas as morenas atura ou surta ou os playbas fumadores de vape, que para nossa sorte perderão a voz por passar o dia chupando pendrive com aroma de frigels de morango. Ninguém sabe em quem Anitta votou no ano de 2018, mas há a suspeita de que ela tenha apertado 17 caso já tivesse tirado o título naquele período. Eu, Larissa de Machado de Honório Gurgel, eu sempre fui anti-PT, nunca votei no Lula, nunca votei no PT. Mas para uma pessoa que ainda nem chegou aos 30, 4 anos é uma eternidade e representa mais de 10% da vida dela. Tempo suficiente para reavaliar alguns posicionamentos e mudar, principalmente depois de notar que, por ser uma mulher periférica, umbandista, que sai com o homem que quiser, quando quiser, e que não aceita se submeter a um machinho babaca que passa por todos os procedimentos de reforço de virilidade, acabou virando alvo preferencial da milícia carluxística. Não sei qual é a preferência político-partidária dela. Agora, vocês têm que entender o seguinte: parem de ficar patrulhando a vida dos outros. Vão pedir voto conforme as qualidades dos candidatos de vocês. Deixa a menina em paz. Deixem os artistas, as pessoas famosas que quiserem se manifestar, se quiserem, fazer por conta própria, sem pressão. Apesar de toda essa patrulha que a Anitta sofre junto com a Pablo Vittar, a cantora ainda até que demorou para se posicionar. O voto dela era disputado principalmente pelas militâncias de Ciro Gomes e Lula.
declarar voto ao Lula, coisa que eu não ia fazer. Eu realmente queria muito ter... achar que o Brasil podia chegar numa terceira solução, um meio termo entre um e outro, porque eu acho que vira sempre uma guerra, um lado fica sempre brigando com o outro, e não sei o que, eu queria muito isso. Quando anunciou que estudaria as propostas dos candidatos, isso animou os ciristas. Agindo sempre como integrantes da seita Cultura Racional, eles ficaram esperançosos de que Anitta leria o Universo em Desencanto do Manuel Jacinto Coelho de Sobral e o escolheria, mas não rolou. Por outro lado, infelizmente, foi uma tragédia que fez com que Anitta realizasse o que Ludmilla e a própria Pablo Vittar haviam feito antes e finalmente declarou o voto em Lula. A morte de Marcelo Arruda, guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, foi um ponto crucial para ela se manifestar a favor da candidatura petista. Tipo assim, isso aí pra mim é o início de um bagulho muito perigoso, tá ligado? Pra mim é o início de, assim, no futuro, a gente como músico não poder fazer coisas que a gente gostaria de fazer. É isso pra gente no futuro, tipo assim, nunca teve tanta... Tipo, eu na internet, e eu sou a rainha do cancelamento. Eu nunca vi tanta agressividade como eu vejo hoje em dia. Eu acho que quem é nosso líder não pode ser agressivo, não sei o que, não sei o que lá. Ah, quer falar que o Lula é ex-presidiário? Ah, pode falar, eu nem sei se ele é, se ele não é. Se não foi, se não foi. Não quero saber. O que eu quero saber é o seguinte, matou alguém por causa disso, só porque a pessoa pensa diferente de você, você já não merece nada. Você não... O que também significa que uma cantora pop, que até poderia se dar ao luxo de nem se posicionar e evitar perder alguns milhões de reais nos próximos anos, entendeu melhor o risco que corremos no momento que a sempre vacilante imprensa brasileira, os fascistas disfarçados de liberais e empresários e os economistas que juram que devem ser levados a sério na TV só porque usam terno e se barbeiam diariamente. Mas acertar mesmo, esses caras acertam tanto quanto nós quando fazemos nossa fezinha na Mega Sena. Anitta sabe o que está em jogo e no discurso foi além, mostrando que, assim como nem todo fascista é consciente da própria ideologia, existe pessoa que nega ser de esquerda apesar de compartilhar muitos valores inerentes a esse campo. Eu digo isso porque a cantora foi atacada por detratores de Lula que chamam o pré-candidato de ex-presidiário. Para o moralista de goela de plantão, isso pode ser uma grande ofensa. Para a Anitta, não. Não entro aqui no mérito dela concordar ou não sobre Lula ter sido um preso político vítima do lawfare da Lava Jato, mas a artista comentou que ex-presidiários também precisam ter chance para recomeçar a vida. Para um país que foi formado por meio de punitivismo midiático diário proferido violentamente por figuras odiosas como Datena e Siqueira Júnior, essa frase pesa 1 tonelada. Não é simples escapar do discurso reducionista que não discute as causas e consequências da desigualdade e violência histórica do Brasil. Ter coragem de assumir isso já denota que ela entendeu o país em que vive, para além da superficialidade analítica que nos deparamos diariamente com a nossa horrorosa televisão. E acredite, pode ser no Brasil ou pode ser nos Estados Unidos, mas um artista que defende posições que fogem da postura hegemônica da sociedade sofre de alguma maneira, seja com um boicote ou com a deficiência cognitiva do público. E como hoje é dia do rock, eu vou dar exemplo da banda Rage Against the Machine, cuja contestação já surge no nome que eles escolheram para batizar o grupo, mas que até hoje é criticada por fã analfabeto funcional, que mesmo tendo sido alfabetizado em inglês, não compreende o que é cantado nas letras deles. Então rolou o seguinte, o show que marcava o retorno do quarteto, realizado em 9 de julho em Wisconsin, foi repleto de mensagens críticas sobre a recente decisão da Suprema Corte do país que permitiu que os estados decidissem se proibiam ou não o aborto. O retrocesso motivou a banda a doar mais de $500 milhão a instituições e organizações voltadas ao direito reprodutivo, tanto em Wisconsin quanto em Illinois. E sabe o que os fãs do Rage Against fizeram?
acusaram Tom Morello e Zac de la Rocha de lacração e disseram que gostavam mais dos caras quando eles não eram politizados, um período que só aconteceu na mente perturbada dessa gente. O que não deixa de ser um triste retrato do que ser roqueiro virou. E eu gosto muito mais de rock do que de qualquer música da Anitta, mas só ouço o estilo com fone porque eu morro de medo de ser confundido com Caio Coppola, Digão e Rodrigo Constantino, que são exemplos do que ser roqueiro virou em 2022. Mas uma coisa é certa, o artista pode até preferir não se posicionar, e música nem deveria ser o único meio para a conscientização, só que é inegável a importância do alcance da mensagem de quem atinge multidões como Anitta e Rage Against the Machine. Pode não ser fator preponderante para a politização, mas evita que a cultura pop seja apenas alienante, que é a regra, tá? E não a exceção. Tudo bem que os fãs às vezes podem nem entender o que foi dito mesmo quando as mensagens são panfletárias e diretas, como nas letras do Rage Against, mas a gente não pode deixar de se posicionar pelo eventual moralismo do receptor. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Sigam a gente lá. E olha só, no link abaixo aqui também tem o nosso curso que está disponível lá no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Quem ainda não sabe, dá uma olhadinha aí, se te interessar, você pode adquirir e ter acesso a outros cursos maravilhosos por lá também. E para todos aqueles que achavam que essa eleição teria muito artista favorável ao Bolsonaro, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.